A forma com que vai se apresentando a mim e eu vou apresentando ao meio, lembra disso, ó. O meio apresenta uma forma para mim, e aí eu apresento uma forma para o meio. Aquele meio responde, reforçando, modificando ou inibindo. Lembra sempre desse jogo. O meio me mostra uma forma, eu mostro uma forma para o meio e o meio responde. É nisso que a gente vai criando aquela construção do caráter, a gente vai pendendo mais para um lado das personalidades. Caso aquilo foi exagerado, o meio exagerou comigo, né? Meu pai gritava, né? Por causa de 5 minutos de atraso, você vai ser um vagabundo, aqueles exageros, aquelas coisas loucas, malucas. Houve um exagero nessa construção, eu vou ter um exagero de caráter, eu vou ter um exagero de personalidade. Esse exagero de personalidade é o transtorno. Tudo bem? E aqui eu resumo todos os transtornos. Todos os transtornos, percebem? Todos. Todo. Narcisista, o coitado do narcisista é o quê, na verdade? O cara foi excluído pra cacete, não se sentiu um merda pra cacete, ele estava sempre diminuído. Tá? Então você pega mães que disputam com filhas, né? Pais que disputam com filhos, aí o meio que também o cara era muito magrelinho, o cara era muito gordinho, o cara é inapto a esporte, era ruim na escola, qualquer coisa que ele sofria um bullying, que ele sofria um rebaixamento, que ele às vezes se sentia rebaixado, tudo aquilo vai o rebaixando, aí chega em casa com um pai e mãe que disputa, que nunca reconhece, nunca prova, ele fica com ele não consegue quase que identificar a própria identidade, formar a própria identidade. Então ele precisa provar para o meio que ele tem alguma importância para que o meio reconheça os traços deles, para que ele exista até. E aí vem o narcisismo, nessa ansiedade de provar para todo mundo que ele é legal. Olha, eu sou legal, cara. Ó, né? Mas é sempre por meios muito estrelistas, né? Muito estrelismo, né? E aí é onde que no meio também ele afasta as pessoas. Aí é dessa confusão toda. Mas o motivo, vocês percebem, há um exagero, tem um motivo que faz ele ter um exagero de personalidade. E aí nesse exagero é o transtorno. Quais são, então, nesse pensamento, quais são os motivos que o toque tem, que ele exagerou? Aonde que ele acabou no exagero? Entendeu o pensamento? Para a gente chegar aqui no toque. Controle. Controle. O controle é o principal. Ele teve um excesso de controle. Né? Segundo. Punições exageradas, né? Pequenos erros, grandes punições. Isso. Pequenas coisas com grandes punições. Né? Então, esta matemática lembra uma linha de comando sobre o limite. Qual o limite que você pode errar? Lembra sempre, põe essa pergunta assim, qual é o limite que você pode errar? É uma coisa que você tem que investigar no toque. Esse cara tem um limite desregulado. Bote isso assim no caderno. Esse cara tem um limite de erro desregulado. Eu tenho que regular o limite de erro dele. Entendeu? O quanto ele pode se arriscar, o quanto ele pode errar. Porque tudo isso ele vai buscar aí um traço de personalidade, da perfeição. Ele vai buscar uma perfeição que passa da cota. A gente tem que buscar perfeição nas nossas coisas? Claro, eu quero dar a aula mais perfeita possível para vocês. E se isso passar da cota, eu vou me preocupar mais com a perfeição do que com o que vocês estão recebendo de fato. Um exemplo bobo, assim. Então, sempre que a gente exagera, passa da cota, né, esse exagero, eu vou perder o grande objetivo que a coisa tem. Qualquer coisa, qualquer trabalho, qualquer coisa. Né? Tenta fazer um sexo perfeito. Vai ser um saco. Puta que saco do caralho. A roupa perfeita, com o movimento perfeito. Porra, perdeu a humanidade ali. Você perdeu a naturalidade ali. Faz o sexo perfeito. Vai dar uma merda do caralho. Então, é essa busca da perfeição vem do toque. Porque a perfeição é a busca do conforme o limite de erro. Pequenos erros, grandes punições, me faz com que eu tenha um limite muito pequeno de erro. Para me evitar esse erro, nesse pequeno limite, perfeição. E aí a hipervigilância. Então, agora eu vou entrar em sintomas, tá? Eu vou entrar em todos os sintomas. E a gente vai relacionando essas causas com esses sintomas. Isso é muito importante, porque senão a gente vai ficar só lá no comportamental. E a gente tem que trabalhar com os dois, né? Vamos lembrar que a gente tem que trabalhar aqui e tem que trabalhar aqui. Tá? Então, entender
como é que foi programado esse cérebrozinho, né? Quando, olha, hipervigilância. Claro que o cara é hipervigilante. Imagina, qualquer merdinha dava, dava uma merda gigantesca que o pai e a mãe faziam, né? O meio fazia. Tá? Então, e às vezes, não é com pai e mãe. Né? Vamos lembrar assim, às vezes não dá nem para dar nome. Né? O destino, é o universo. Cara. Às vezes acontece que a pessoa comete um pequeno erro e acontece uma merda do caralho. Entendeu? Por exemplo, a pessoa é sempre mó legal, tranquila, lá, daí ela, um dia, agradar um amigo, se sentindo mal por fazer isso, manda, sei lá, uma mensagem infeliz, um nudes de um outro amigo, manda uma merdinha assim, que nem é da índole dela. Mas é que ela queria muito a aprovação daquele outro, acontece uma coisinha, que não está dizendo assim a expressão grande do caráter que ela tem. As pessoas deslizam, as pessoas estão num processo de aprendizagem, as pessoas vão cometer coisinhas. Aí a pessoa é exposta de uma tal maneira, sai no jornal, expulsa da escola, os pais têm que sair da cidade. Imagina uma situação dessa. Ela cometeu um erro, como qualquer pessoa pode cometer, aí acontece um trauma desse tamanho. Foi o pai e a mãe? Não foi a mãe, não foi o pai e a mãe. Aconteceu uma situação. Essa situação de eu fiz um trem aqui. Desse trem, aconteceu, caralho. Meu pai teve que sair do emprego, mudar de cidade, foi exposto no jornal, aquela merda toda, porque a gente sabe que os moralistas, as pessoas que querem destruir, tem um monte de gente esperando pessoas para bode expiatório, sabe? Vamos falar do feminismo, vamos. Vamos falar do... Vai. E o cara sofre um trem de um tamanho que não foi o tamanho do erro dele. Né? Não é julgando que o cara certo, tá errado. Não, olha, tá fazendo um negócio que não é legal, mas junto com você, o meio inteiro tá fazendo. Tá? Essa sempre foi a regra do jogo, mas o erro foi desse tamanho, aí pegam o negócio e a sociedade recebe. Né? Sempre quem está lendo o jornal ou a notícia recebe daquele tamanho. E aí fica um monte... Sabe aquela... É a cena da população com tochas e garfos, sabe? Aquela população, aquelas cenas nos filmes são sempre maravilhosas. Vocês já perceberam que aquela população que sempre está indo atrás daquele cara, na verdade, elas nunca sabem a verdade? Vocês nunca viram isso nos filmes? Vocês nunca pararam para pensar que aquela população com tochas e garfos atrás daquela pessoa, elas nunca sabem a verdade? No filme você sabe disso. Vocês nunca pararam para pensar que aquilo é a mídia, que aquilo lá é como funciona a vida. A gente tem que sacar, você fala, cara, pera, antes de eu sair pegando tocha, calma. Quem sou eu para julgar? Será que foi assim mesmo? Lembra do filtro do Sócrates lá? Entendeu? Tipo, calma, quem sou eu para julgar? É melhor, né? Melhor ficar nessa vibe do quem sou eu para julgar, né? Eu não sei da história toda, eu nunca sei da verdade completa, do que sair pegando tocha. E a vibe nunca tem que ser esse caminho. Se ele for errado, ele vai lá tomar as consequências, ele vai aprender, X, mas não vai ser pela minha mão, sabe? Tira a sua mão daí. Tá? Então, por esses acontecimentos, o toque pode acontecer? Claro. É nesse nível. Então, lembrar que essas experiências traumáticas, elas podem gerar o toque, né? Pequenas coisas, tipo, mandei uma mensagem, velho. Não é que assim, eu cheguei e matei uma pessoa. Eu mandei uma mensagem de brincadeira. Ou seja, calma, né? O que aconteceu com a carreira do cara foi uma desgraça. Então, essas coisas, sim, você tem que investigar, tá? E aí você vai encontrar, porque às vezes você não vai encontrar nenhum pai e mamãe controlador, você não vai encontrar essas coisas, vai encontrar o trauma. Então, tendo um controlador, se eu tenho um controlador e ainda tenho pequenos erros, grandes punições, vai desenvolver o toque. Só o controlador pode desenvolver o toque, professor? Pode. Tá? Uma experiência traumática no meio da vida pode desenvolver o toque? Pode. Tá? Pode. Mas nesse contexto, sempre de ping-pong. Pequenos erros, grandes punições. Certo? Tá bem? Tá ok?
E, obviamente, não preciso nem falar, isso tudo, ele só vai florescer, o toque só vai se desenvolver em ambiente propício. Não adianta eu querer plantar banana num lugar quente. A banana precisa de um lugar úmido. Não adianta, ela não vai nascer banana, entendeu? É muito simples. E qual que é o terreno fértil que a gente tem? Orgulho. O orgulho. Sem orgulho, ou seja, então sem tratar o orgulho, eu consigo tratar o toque? Não. Então eu vou lá, o que eu faço com toda a minha sequência? Pego o controlador, e então assim, o seu tratamento com o toque vai ter que ser por bloco, tudo bem? Alguns blocos podem ser paralelos, outros não dá para ser paralelo. Então, primeiro, vou me identificar o controlador, tudo bem? E a primeira coisa que se faz é trabalhar o controlador nele, tudo bem? Adianta trabalhar outra coisa? Não. Vai trabalhar o controlador e ele desvincular mentalmente desse controlador. Ele vai ter que romper com esse controlador mentalmente. Ah, mas é a minha mãe, eu cuido dela e lá. Falei, ok, tem esses laços que você vai precisar ficar com esta pessoa. Então você corta o quê? Os comportamentos de vigilância do controlador, de validação do controlador. Ligar para a mãe, mãe, você tá bem, tá boa, precisa de alguma coisa, te amo, lelele, como é que foi a novela? Pode tudo lindo numa ligação assim? Tudo lindo. Oi, mãe. Ah, olha, meu filho fez tal coisa. Olha, eu acho que eu vou trocar de emprego. Ai, olha, meu marido, a minha esposa tá fazendo isso, aquilo. Eu tô dando relatório. Tô dando relatório da vida. É outra coisa. O teor do trem é outro. Percebe? Tá sacaram? O que, Fê? Sou eu, né, querido? Só que não mais, não mais. Eu fui convidada para um congresso e me mandaram, né? Eu não mandei para o meu pai. Minha mãe já morreu, né? Mas eu mandaria. Não mandei para o meu pai. Falei, gente, eu não preciso mostrar. Boa. É isso. Mas... É natural, não é automático? Vou mandar o relatório? Sim, foi difícil não mandar, mas eu não mandei. É isso. Não mandem os relatórios. Então, a primeira coisa que você corta não é cortar o acesso, cortar o amor. Gente, pelo amor de Deus, né? A gente está numa escola que o fundamento é a virtude. Esse amor ao próximo. Rompa com seus pais. Não mantém esse amor. Às vezes, o outro lado, ele não consegue, ele é tão controlador mesmo, de uma forma patológica, doente mesmo, que ele quer entrar na sua vida de todo jeito, ele faz um tormento. Em alguns casos muito extremos, você tem que cortar 1 mês, 2, às vezes, para dar uma virada de chave. Em casos extremos, às vezes é necessário você quebrar o padrão, porque no nosso tem caminhos neurais aqui, não tem? Tem todo um caminho neural, todo registrado. Então a gente tem que dar uma quebra de hábito. Então é como você quebrar o hábito para quando voltar você estabelecer uma coisa nova. Tá? Às vezes esse rompimento, em caso mais extremo e único, tem que ser com rompimento mesmo. Tipo, mano, você não vai mais me controlar. Vai fuder. Não, eu posso te amar, mas você tem que colocar os pingos nos is? Precisa disso? Não. Mas em alguns casos, vocês vão sacar esse caso. Tá? Aonde é necessário, tanto para o cliente quanto para o seu controlador, que haja esse divisor de águas. Tipo, mano, agora tem uma cerca aqui e a nossa relação vai ser outra. Não vai ser mais assim. Tem que colocar os pingos nos is do trem, entendeu? Então, vocês vão sacar esse caso. Vocês vão sacar quando, olha, não tem necessidade disso. Vamos pelo amor, vamos pela brandura, vamos por um caminho tranquilo. E quando, tipo, mano, não tem jeito. Você é tão controlado e o outro é tão controlador que vocês estão numa simbiose tão grande desse negócio que se vocês não tiverem um evento, sabe, um evento de falar assim, aqui parou, tá? Você não manda em mim, eu sou um adulto, eu não tenho que te passar relatório porra nenhuma, se eu faço isso, X ou Y, não. E aí falar,
Você, sei lá, se você fazer tatuagem, você vai pro inferno. Então, ó, eu vou fazer 4 tatuagens, não vai fazer nada, não precisa nem fazer. Mas você fala pro controlador só para romper. Você não precisa fazer. Não precisa nem fazer. Mas você fala, vou fazer 4 tatuagens, vou fazer igual a Anitta, vou fazer uma tatuagem no cu. Beleza? Beleza. Para horrorizar o controlador. Eu vou morrer. Ai, meu filho, minha filha. Isso, faz aquele drama. Precisa daquele drama? Precisa romper, precisa quebrar o trem aqui, ó. Tudo bem? Então, em alguns casos, não estou dizendo que essa é o manejo para todos, vocês vão sacar a gravidade desse caso e às vezes precisa chegar nesse limite, tá? Mas mesmo nesse limite, você percebe que a gente não vai nunca desfazer da família, nem do amor, é estratégico, 1 mês, 2, aí você volta. Vamos restabelecer agora essa relação com outros parâmetros. Agora a gente vai estabelecer essa nova relação. Beleza. Volta a família de forma saudável, todo mundo junto, beleza, feliz da vida. Né? Nunca vai embora e não olha para trás. O conselho não é assim. Não pode ser assim. Tá? Mas sacaram essa mão? Né? Dúvidas aqui? Isso aqui eu falei de um negócio, de um manejo dificílimo, na verdade. Não, eu só quero falar de uma mensagem de um cliente, porque a gente atrai, né, aquilo que a gente tem que trabalhar. E é um cliente chamado Eduardo, que a mãe é totalmente assim. E ele está se tratando comigo, já teve o dia de falar com a mãe. E antes ele me mandou uma mensagem da mãe assim, olha, bom dia, tu trouxe chocolate de Gramado para nós aqui? E quando tu vem aqui falar com teus pais, já deu o tempo, né? Ele deu a quebrada necessária. Ela não levou o ovo para ele da casa dela, que ele levava ovo da galinha. Então, você não pode levar o ovo para você e tal. Fez toda a chantagem. E ele me mandou essa mensagem e falou, olha aí, Fê. Eu falei, marca um almoço com ela agora. Vai almoçar. Daí no almoço, ele não entrou em nenhum assunto. E ele falou, agora eu tenho a minha família. Estabelecendo uma nova relação. Cortei aqui, vou estabelecer um novo diálogo, novo tipo de informação, porque não adianta voltar às novas relações, vou voltar para a relação para velhos hábitos, velhos assuntos, entendeu? Não adianta ele deixar de tudo isso, romper, ter a conversa, ter aquele estresse todo e ficar longe, aí volta e começa a dar relatório de novo. Tipo, o animal, né? Não pode, pelo amor de Deus. Então vocês têm que orientar direito isso, né? Tipo, mas volta sabendo o que não pode fazer, o que pode fazer. Acolhimento, amor, tá tudo certo, vamos lá. Agora, dar relatório da sua vida, pedindo aprovação ainda desse controlador, deixar com que ele controle, mesmo da forma mais branda, não dá. Você vai entrar na lucro, você vai voltar pro toque e ele vai voltar ao narcisismo, assim. Não vai rolar. Então, tem que sempre passar por tudo isso para voltar. E acontece, viu, gente? O cara vai, faz tudo isso, aí volta pro hábito, sabe? Aí volta pro hábito. Nossa, olha, tá acontecendo uma coisa tão legal no meu serviço. Ô, caralho. Já vai falar, mano. Puta que pariu. Eu uso o filho, né? Ai, nossa, ele tá jogando basquete tão bem, ele foi o primeiro na escola. Cala a boca, velho. Cala a boca. Se ele quiser falar, deixa ele falar com seu pai, com sua mãe. Ele fala diretamente em boca. Beleza? Ele tem a relação. A gente tem que permitir que os filhos tenham as suas próprias relações com as pessoas até que a gente não gosta. O cunhado, filho da puta. Vai, filhão, vai ter a sua relação com ele. A gente tem que permitir as relações serem diferentes das nossas, né? E aí dos controladores é a mesma coisa. Tipo, eu não preciso falar do meu filho usar, porque daí é projeção, né? Eu tô fazendo de forma projetiva. Então não posso usar a projeção para ganhar esse relatório, para ganhar essa aprovação. Certo, gatinhos? Oi, Edu, o paciente sempre reclama, né, do controlador nas sessões e tudo, mas tem também que ele gosta, né, que ele tem um apego nesse controle, mesmo ficando irritado, né, mesmo prejudicando, mas tem uma dependência nisso. Controle é proteção. O controle, de onde que ele vem? De onde que ele vem? Ele vem do amor. Pode vir de muitos canais neuróticos. Claro que vem.
Mas você não consegue olhar para aquela mãe controladora e falar assim, ela faz isso porque ela me odeia. Ela faz isso porque ela me ama, pô. Você acha que uma mãe controladora é controladora porque ela não ama? Então, óbvio que aí está a dificuldade do trem. Em desmistificar que, olha, a forma com que a sua mãe e seu pai controlaram não é falta de amor, é amor. Só que inconscientemente eles não aprenderam uma forma saudável. Então não é culpa deles, não precisa odiar eles, pode perdoar eles a isso, mas tem que romper com esta forma. Com esta forma desta relação, e não com a pessoa, porque a pessoa não fez isso de propósito para lhe foder. Ela fez isso por puro amor. E isso é uma coisa que tem que ser falada. É uma fala muito importante para essas pessoas entenderem. Que é uma confusão do eu tenho que odiar, eu tenho que amar, não, então ela fez isso, é a culpa dela. A gente adora falar, é porque, então isso veio da mãe. Isso é culpa do pai. Calma, ninguém é filho da puta, ninguém é malvado. Tá? A gente aqui, a gente não sempre estava aqui, ó. Só por estar no curso, a gente já não busca a evolução. E quanto mais a gente busca, ó, vocês já estão no último semestre. O que vocês ganharam até agora? A percepção de quanto a gente é ruim, na verdade. O quanto nós está atrasado no trem, certo? Imagina quem não tem a percepção, então. Vocês estão há 1 ano e meio estudando para ganhar com você. Fala, caralho, mano, como a gente faz groselha, né? Como a gente é controlador também, como a gente é egocêntrico também. Que preguiça de olhar para mim, porque é muita coisa que tem aqui, né? Muita tralha que tem aqui. Imagina um cara que nem estuda, nem fez terapia, nem fez porra nenhuma, ele tá na vida, e ele tá na vida. Ele vai fazer isso com o filho dele, normal. Ou seja, ele não é mal. Ele é mal orientado, mas ele não é mal. A gente não pode confundir má orientação com má percepção e má orientação com maldade, né? Então a gente tem que explicar isso, porque há essa fantasia no meio da terapia, a gente está culpando esse pai e essa mãe, e eles ficam com ódio desse pai e dessa mãe. E o caminho é o contrário, é o caminho do amor. O amor é que cura, não é o ódio. Vamos odiar o papai e a mamãe e vamos curar você? Não. Já viu a gente curar alguma coisa com energia de ódio? Não, energia do amor. Mesmo quando na terapia a gente estimula, a gente libera o ódio, é para tirar o ódio recalcado de você, para eliminá-lo, não para estimulá-lo. Percebe? A gente sempre tem que ter o caminho do... Você já está com ódio, querido, você já está fervendo no ódio, você está fritando no ódio, então, e não admite isso. Então, vomita aí, pega a cadeira, quebra a cadeira, vomita esse ódio aí. Para quê? Para você não odiar mais, para você liberar e mandar isso embora de você. Certo? Então, essa fala do papai e da mamãe, do mal orientado e a má percepção versus a pessoas más. É diferente. Tudo bem? Tá? Bem, a gente fica nessa estimulação aí. Du, e quando a pessoa, por exemplo, assim, bem claramente, a mãe é extremamente controladora. Não acredito que seja por amor, ok? Eu não acredito que é por amor, não. Eu acredito que é por pura vaidade de querer saber da vida de todo mundo, porque ela controla a vida de todo mundo. Ela não é controladora só comigo. Não, tá? É isso, mas não é por desamor. É claro que é por saber da vida. Não. Lembra que eu falei aqui, a gente só vai gerar tudo isso, que a base é o quê? O controle. Quando vocês entenderem mais para mim, todo ponto zero é orgulho. Então, no orgulho, ela se vê no direito disso. Ela se vê na autoridade disso, mas, ou seja, não é, ainda é uma má orientação sobre o próprio orgulho. Sim. Não acho que ela não me ame, acho que ela me ama, mas não acho que é por excesso de amor descontrolado que ela me controla, não, porque ela controla todo mundo. E o interessante é que aquilo que você fala, de colocar o limite. Eu coloquei. Só que ela liga para o meu marido e para os meus filhos, para saber da minha vida. E aí, como que você faz com uma pessoa dessa? Porque aquilo que você falou, você tem que deixar os outros estabelecerem as relações deles. E eu imagino que eu não seja a única premiada no mundo de ter uma mãe dessa. Não, mas a deles, né, Che? A deles, ó. Você quer falar? Você fala de você, queridão, não de mim. Essa é a sua relação. Quer falar? As brigas por isso. Beleza? Entendi. Não tô nem aí com o que vocês conversam, nem quero saber, porque eu não quero ser controlador. Se não, o dia inteiro se quiserem, só não fala de mim, beleza?
Quer falar de mim, fala comigo. Ela pergunta, cara, e eles não têm coragem de falar, não. É um absurdo. Assim, nesse caso, você tem que tratar o controlador. É óbvio que eu não vou tratar minha mãe, porque não tem a menor condição. Mas, nesse caso, é o controlador que você tem que trabalhar, né? Romper. Aí tem que fazer igual criança. Vai ficar sem o brinquedo 1 mês para ter de volta e aprender. É tronco cerebral, gente. Vocês têm que lembrar, às vezes, a gente fala globos, sistema límbico, tronco cerebral respeita como? Assim. Então, você fala assim, então vocês estão proibidos de ver a avó, já que vocês têm essa atitude. Vó, você não vai ver meus filhos porque você tem essa atitude, então você vai ficar você não vai ver eles. Ela liga, Edu, você não tem noção, ela liga para isso, é um absurdo. Faz guerrinha, tipo, a gente, para evitar conversa desprazerosa, sabe, conversa desconfortável, e momentos desconfortáveis, a gente vira acompanhante fóbico. Lembra disso, põe isso assim na sua geladeira, tá? Evitar conversas desprazerosas e momentos desprazerosos, a gente vira acompanhante fóbico. Por quê? Porque a gente não quer passar por aquele desconforto de briga e guerrinha, não quer. Mas a verdade é que tem que estabelecer um período ali e falar assim, aqui eu estou num processo de mudança. Vai ter desconforto. Vai ter desconforto. É ir lá e falar assim, vocês estão falando de mim, desliga o telefone na cara. Até aprender, até falar assim, mano, eu não estou evitando você falar com seus netos. Mas enquanto você estiver falando do meu nome, eu vou cortar a linha telefônica, eu corto a internet, a gente vira aqui no meio do mato, mas você não vai entrar. Assim, pegar pesado. Até que a pessoa estabeleça uma nova relação. A gente quer passar por esse estresse todo? Puta estresse, mano. Puta coisa chata da porra. Não, eu passo, eu já fiz. Só que aí ela liga para todo mundo, para a família inteira e chora, a Sheila é ruim, a Sheila tá abandonando ela. Mas eu ignoro, eu deixo rolar. Para mim que se dane, vai, rola, vai. Entendeu? Você vai ter que passar por tudo isso até estabelecer uma nova relação. Porque a gente não pode ser acompanhado. Cada vez que a gente atende por dó ou por evitação do desconforto, a gente não resolve. A gente tá lá, jogando gasolina. Esse é o problema. Não é fácil, não. Mas tranquilo, querida. Por isso o apoio do terapeuta, nesta hora, com o cliente é muito importante. Não, segura, você tá certo, porque dá um pau na cabeça. Nossa, agora minha família inteira tá falando mal de mim. Porque ela vai lá manipular, porque ela vai, o instinto primitivo dela vai fazer ela agir desesperadamente. Ela vai jogar com todas as cartas que ela vai ter. Nessa hora, cara, olha, nem precisa de 2 sessões por semana, venha. Saca? Mas a minha família inteira fala que eu sou ruim, que eu sou grossa, que eu sou isso e aquilo. Tá. Eu dou aquela ignorada e bora. Mas que é cruel, faz parte. Não tem problema. Não, infelizmente, assim, às vezes é uma família inteira doente, entendeu? E é aquela coisa das tochas e garfos, assim, tipo, essa família, às vezes, só está sendo essa população enfurecida, que não sabe o que está acontecendo. Não tem conhecimento nem para conhecer, às vezes. É que todos são controladores lá, né? Eu tenho um primo aqui, porque ele é esquizofrênico, a minha tia não deixa ele namorar, não deixa fazer nada, ele não tem vida própria. Então, assim, as pessoas se entendem ali, ok? Tem um padrão aqui, você vai querer, aí vem a louca e quer quebrar o padrão da família. Tochas e garfos, vamos lá matar a Sheila. É simples assim. Bora, Joana Dark, bora lá. É a revolucionária, minha amiga. Entendeu? Se vocês não forem fortes nesta hora, vocês dão para trás e não muda nada. É essa hora do vamos ver. De esticar o E só não quero levar o trauma para os meus filhos também. Deus o livre, não quero ser controladora. Entendeu? E aí é uma estratégia muito que assim, é você com sua mãe e com a família. Se os filhos... Olha só que interessante. Se os filhos percebem todo esse movimento, quem acaba sendo o controlador? Eu. Porque eu estou controlando o que você vai falar com a sua avó, com o seu avô. Então, quem está controlando no final das contas? Eu. Então, para você... Ele fala que eu sou controladora. Você vai ser a controladora. Tipo, nossa, minha mãe é muito louca, controladora. Ela controla o que eu vou falar com minha avó, com não. Ela controla tudo. Então, eles vão receber o controle. Então, é a troca de ideia com adulto. Esquece que é criança, né? Filhão, senta aqui, mano. Ó, eu estou fazendo isso por este motivo, por esse e por isso. Explica tecnicamente o negócio, ó. O toque, eu não quero vocês doentes, como eu fiquei doente.
Eu fiquei doente, controladora, obsessiva, e lá. Por quê? Por que eu fiquei assim? Porque há um controle aqui, há um relatório que se passa, e a gente vai gravar uma linha de comando do que eu só posso fazer as coisas e ser o que eu posso ser conforme a aprovação dessa pessoa. Isso não é saudável. Então eu não quero isso para vocês. Eu quero que vocês sejam o que vocês quiserem ser e ter o que vocês quiserem ter, sem a minha aprovação. Então, por isso eu estou fazendo um trabalho de cortar esse controle. Isso não é para controlar vocês. Ó, explica. Desenha. Sim. E aí não vai chegar ao controle. Se entenderam, gente? O mais velho entende. O pequeno, se a gente explicar, vai entender mais ou menos. O Ju já está com 21, né? Entende, gente. Entende. Tá? Entende mesmo. Valeu. Mas eu queria compartilhar a minha experiência. É importante. O quê, Chico? Eu queria compartilhar a minha experiência com relação ao que você acabou de falar agora, dos filhos. Eu já tinha montado mais ou menos em cima disso para conversar aqui em casa. E até que eles assistam 15 minutos da aula anterior, que você explica exatamente como funciona, porque eu e o Arthur somos, né? Sim. Ele também teve uma mãe controladora tal. O meu caso é um pouquinho diferente, Sheila, você não é a única. Eu fiz o meu rompimento há 18 anos, foi traumático, eu tive que mudar de cidade, mudei de cidade, né? Vim muito feliz aqui, para cá. Só que hoje o que eu tenho é uma mãe que eu tenho desprezo dela. Então é exatamente o oposto do que você está falando. Ela não quer saber de absolutamente nada. Quer dizer, no fundo, acho que ela até quer, mas ela não se importa, né? Então é o oposto, é como se fosse uma formação reativa, sabe? É que você rompeu, ela quer. E aí a bicha orgulhosa para um caceta, e aí muito. Sim. Então, eu estou nessa perrenha, né, todos esses anos. Hoje ela não sabe nada mesmo, eu não passo controle nada, mas o que eu queria dizer para alguém que comentou aí, até para quem está atendendo pessoas assim, é que quando você está em contato com a pessoa, quando eu estou em contato com ela, vem lá internamente um medo, e o medo de não fazer o que ela está dizendo. E isso tem que ser controlado, é como se fosse assim, um viciado. E não rompeu. Então eu tenho que lembrar que eu sou uma ex-dependente, digamos. E tem que estar muito firme, porque para cair assim é rapidinho. Ela me captura, ela me pega por alguma coisa, ela tenta. Porque não rompeu ainda. Eu sei, eu faço um trabalho ainda, mas assim, eu rompi muito, né? Hoje eu não ligo, a gente nem conversa mais praticamente. Eu estou fazendo um trabalho com terapeuta, entende? Eu sei que não está zerado, Du. Mas é que você não tem ideia o que era. Era absurdo, era doentio. Não, ideia eu tenho que eu tratei você. Eu sei que era bem louco mesmo. Só que assim, lembra de uma coisa, de uma fala interessante, tá? Tudo é matemática. Vocês perceberam que na psicanálise é matemática, né? Matemática mesmo. Se não tiver sentido matemático ali, você não valida. Quando você tem o discurso, Ju, de uma certa tristeza, tipo, dessa manipulação dela, ainda é o desejo de ser controlada, falando. Entendeu? Se eu expresso uma tristeza pelo controlador não me controlar, isso é o desejo de ser controlado. É que foi rompida a relação, entende? Não existe relação, não tem uma família, né? Então, é complicado isso. Não é o aconselhado, né? O aconselhado, que a gente falou no começo, é exatamente o contrário, né? É fazer o rompimento como estratégia de meses ali, estabelecer uma nova relação com uma nova dinâmica. E não romper com a pessoa, né? Não fugir da pessoa. A gente tem uma relação assim, 12 horas. De tudo muito legal, chegar, se encontrar, conversar coisas aleatórias, nada a ver, e é o limite, porque a partir disso não tem como continuar. Então a gente se encontra eventualmente em situações assim, mas não existe mais uma relação, né? É complicado, mas ok. Mas quem é que passa de 12 horas? São poucas pessoas que passam de 12 horas. Convivi eu digo assim, por exemplo, não dá para passar férias juntos, sabe? De repente, alguma coisa mais... alguma viagem, alguma coisa assim. Não existe mais, nunca existiu, né? Nesses últimos 18 anos. Isso dá para provocar, essas coisas dá para provocar, mas de qualquer relação, se a gente sair todo mundo junto aqui, e a gente passar mais de 12 horas, a gente já vai começar a
a encrencar. A gente já. O Eduardo não sei o quê, a Silvia não sei da onde. Ai, nossa, pelo amor de Deus. O nível Super de vai, simpatia super começa vai. a ficar reduzido. Vai, e aí numa relação ainda com todo esse histórico de controle, lá, aí o trem, esse prazo de validade vai pro saco mesmo. É universal, universal. Universal, velho. Troca uma ideia. Amores, Fiquei com uma dúvida rapidinho, Edu. pode falar. Da forma que você colocou dos pais, quando eles têm uma percepção errada, né? Às vezes a gente percebe um transtorno nesses pais. Numa sessão a gente pode mostrar ou a gente só pode dizer isso quando, de fato, você trata aquele pai ou aquela mãe? Não, você pode falar como suspeito. Fala, olha, pelos sintomas que você está me apresentando, eu tenho uma suspeita, e deixar bem claro, viu, querido, que não foi o seu terapeuta falou que a pessoa é isso, porque eu estou escutando a partir da sua fala uma suspeita. Então, isso é profissional de dizer. Entendi. E aí é legal, né? E deixa bem claro, não vai falar para os seus amiguinhos que vai chegar na roda no Natal e falar assim, meu terapeuta falou que minha mãe é narcisista. Eu falei, querido, não, seu terapeuta não disse isso. Dá esse exemplo assim mais cômico que é o que o pessoal lembra, né? E daí fala assim, não, querido, a partir da sua fala, a gente tem uma suspeita que pode ser isso, né? E, obviamente, é a sua fala, né? É a sua percepção. Se o seu irmão vier aqui ou seu marido, sua avó vier aqui, talvez dê uma outra percepção, né? Então... Até porque toda conversa que eu falo agora com a minha filha, ela fala que eu estou manipulando. Agora, tudo eu estou manipulando. Falando, para. É a manipulação dela. Exatamente. A manipulação dela é dizer que está sendo manipulado. Entendeu? Louco, né? É a cópia do pai mesmo. Você é esperta. Ô, Edu, É eu muito queria trazer esperto. um relato cômico Você é esperta. com essa questão de controle materno. Eu lembro que com 15 anos eu me formei na 8ª série, sou do tempo do 1º grau, né? E aí, após a festinha de formatura, que era dia de semana, o pessoal combinou de comer um X, né? Em Porto Alegre a gente come muito X. Mas isso era muito tarde, já estava passando da hora que era para eu já ter voltado para casa, né? Que a mãe liberou, né, para ir na festa, mas não tão tarde. Mas nós estávamos entre os colegas, ninguém bebendo, que ninguém bebia naquela época, e junto do pai de um deles que estava nos cuidando. Aqui, chega uma certa hora, começa a ter uma serração no verão, era dezembro. Edu, eu olhava para aquela serração, eu via a minha mãe vindo, com um cinto na mão. Eu imaginava ela surgindo do meio daquela serração da nuvem, bem filme de terror, sabe, apavorada. Se eu te disser que eu curti, eu não curti. Não curti por causa do medo que eu via a mãe vindo no meio da serração. Olha, esse exemplo cheguei de casa super de boa. Ela super de boa, porque ela sabia que eu estava tranquila, estava em segurança. E você vê, é isso que acontece com a cabeça do toque. Tá? O cara tá em todo momento, ele não consegue ter prazer, gente. Ele está sempre esperando, calculando uma punição, ele está calculando ser pego, ele tá sempre buscando ser pego. É sempre assim, ele está sempre calculando. Como é que eu vou ser pego? Como é que eu vou ser pego? Como é que eu vou ser pego? Sempre, a toda hora. Não, pô, eu falo com um monte de aluno, eu tenho medo de atender, eu estava falando com o Dani, um outro aluno, acho que ele é de quinta. Aí ele fala, mas você tem medo de atender? Por que ele tinha medo de atender? Não, porque vai que eu falo alguma coisa e o conselho de psicologia me prende. Tipo, olha onde a cabeça foi. Primeiro que você é psicanalista, você não nem responde ao conselho de psicologia. E se você é preso, tipo, olha onde o cara conseguiu, tipo, por uma fala errada, ele foi preso. Ele acabou sendo preso. Entendeu onde a cabeça do toque? Então ele não aproveita. Eu vejo a aula tenso. Eu vejo tudo tenso, porque eu fico me imaginando, tratando e acontecendo tudo isso. É isso. O cara não curte o trem. E assim, o cara do toque, lembra que tem níveis, né, gente? Tá? Às vezes você tá pegando por você aí, mas assim, lembra que tem níveis de toque, tá? Quanto mais grave, mais grave é essa fantasia, esse imaginário. E esse imaginário é sempre disso, de ser pego e ser punido, ser pego e ser punido. Tá sempre nesse contexto, é sempre. Sempre. Por isso que essas catástrofes, essas coisas horrorosas, e é sempre nisso, sabe? Tipo, nossa, olha o imposto de renda. Eu errei, fiz um erro. O cara já tá preso. O cara já tá preso, tá no jornal, por causa de R$10 lá. E assim.
Não tô exagerando, não. Tá? Parece que eu falo exagerado, né? Não é assim. É essa... Eu tive que tomar remédio, né, Edu? Porque qualquer dor de cabeça eu já estava com tumor na cabeça. Tumor na cabeça, ó. Qualquer tosse já era câncer de pulmão. Eu tive que tomar remédio bom, por muito tempo. O bom brincadeira aqui, tá? O bom, assim, que o cara, além, isso tudo vem de onde? De uma culpa. Ele vai procurar uma culpa para ele. Porque ele cometeu algum erro. É algum erro que ele fez. Entendeu? Ah, tô com dor de cabeça, então eu tô com câncer. Logo eu estou sendo punido por X. Por X. É o meu erro, Edu, na verdade, não foi um erro, né? Porque quando a minha mãe morreu, ela morreu de AVC, né? Hemorrágico, porque ela não estava tomando os remédios da pressão. E aí vem do fato de eu trabalhar já na época, e eu tinha convênio com uma farmácia, mas um mês antes eu tinha comprado remédio e eu não tinha salário para receber, porque o remédio era muito caro. E ela não me falou. E aí a culpa veio por eu não ter visto que ela estava sem remédio, e eu não comprei o remédio, e eu me culpei pela morte dela. Isso aí, é isso aí. É assim mesmo que funciona a cabeça. É isso aí. É isso aí. A gente acha uma culpa. A gente acha uma culpa. E quando tem uma culpa de fato? Eu tratei uma paciente essa semana, e aí ela tá lá passando por um divórcio, e ela acreditou que ela ia receber uma X pensão, que ela ia receber, né, um X valor dos bens, ficar assim, 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 assado. E namorar, tá assim, assim, assim. Bom, a juíza, além de não dar a pensão nenhuma, ainda falou assim, você vai ainda pegar esse patrimônio, ainda você vai pagar ainda 30% ainda do teu filho. Não é que o marido vai pagar tudo do seu filho. Tá? Eu estou sendo punida pelo aborto que eu fiz aos 20 anos. Ela vai lá, encontra. E aí, uma culpa real que ela encontrou, né? Não é uma culpa imaginária como a da Kiss. Aqui é uma culpa imaginária. Eles lembram que assim, tem culpa imaginária e culpa real, tipo, né? Só que essa culpa não está relacionada com essa cena. Entendeu? Tanto que, assim, eu trato ela há muito tempo e ela vem falando assim, nossa, então agora eu tô pagando sobre isso, né? Agora eu tô pagando sobre isso. Cada merda que dá na vida dela, pô, você já pagou umas 100 vezes, cara, o boleto eterno, essa porra. Entendeu? Os juros da eternidade é eterno, não é assim. Tá? Então, aí você vai lá, tem que trazer o lado religioso dela, né? Sempre respeitando a religião da pessoa, trazendo os conceitos dela. E ó, é sempre assim, gente, ó, em todo toque, em toda fantasia, é importante você explicar, trazer o processo real. Então, nossa, eu acho que eu peguei HIV. Tá bom. Então, o que você faz? Como é que é? Como que é o manejo? Ó, eu vou dar um manejo, que é assim que trabalha, tá? Em todas as fantasias, tá? Então, aí você pergunta pro cara, como que se pega HIV? Como é o processo? Aí ele vai contar o processo, aí você traz para a realidade. Vamos buscar aqui na internet, aqui. Vamos junto, vamos. Você pode abrir o computador com ele junto? E vamos procurar aqui? E aí vê o discurso e compara com ele. Comparando o seu discurso com o que aconteceu versus como é que se pega, teria, real? Não é real. Vai acontecer, eu vou, o aluno falou que vai ser preso pelo Conselho Regional de Psicologia, vai ser preso. Então ok, vamos fazer o seguinte, vamos abrir o que é de direito do psicanalista, vamos abrir aqui, conforme no Ministério do Trabalho, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que o Conselho de Psicologia faz, não faz, vamos abrir, você tem que levar ele para a realidade verdadeira. Aí ele vai ler e fala assim, né, não é possível, né? É impossível, tá fora de jurisdição, tá? Você pode fazer isso? Posso. Legalmente posso. Percebeu o nível da sua fantasia? Percebi. É assim, tudo bem? Então, toda fantasia vai acontecer tal coisa. E eu tô culpado por isso. Você vai trazer. Então, a minha paciente que ela. Eu tô pagando pelo aborto. Então, tá. Então, me traz a sua religião, o que ela fala sobre o aborto. Eu não vou colocar nenhuma ideia. Cuidado para não colocar nenhuma ideia. Tá? Não, olha, que o aborto no mundo espiritual é assim, assim, assado. Não vai me falar essas merdas. Tá? Vai lá, pega da pessoa, extrai, olha, na sua religião, eu não sei, então vamos falar com o padre, com o pastor, com o bispo, vamos falar com quem você quiser, minha filha. Mas vai lá buscar e a gente vai, aí traz
a regra é essa, e que vai acontecer isso, isso, isso. Então tá, aí você vai trazendo e fala assim, viu que não é aqui? Percebeu? Percebeu? No caso dela, eu trouxe nela e ela falou, não, é que todo o pagamento, na teoria dela, né? O pagamento todo, tchau, que o meu líder religioso disse, que quando a gente reencarna, a gente vai trazer essas dívidas. Então é só na reencarnação, não é agora, na sua teoria. Então tá bom. Não tem lógica, né? Não, tá bom, pronto. Ela entendeu dentro lá. Você entende que nesse contexto a gente não está discutindo também o que é real, o que não é real, dentro do aborto. Senão vocês vão ter toque na sessão. Senão vocês vão ficar muito loucos. E a ideia não é essa, é tirar a pessoa da fantasia de culpa e punição, culpa e punição, punição. Porque não tem como. E você tem que trazer a religiosidade dela. Dentro do que é real. A religiosidade não tem como. O real para você. Que aí vai ser subjetivo, não vai ter como. Mas vai ter que usar o da pessoa. Não tem como, tá? Já no HIV, em processo, essas coisas, você vai trazer o real, você vai trazer, não. Então, vamos trazer aqui a lei, vamos trazer o processo, vamos trazer o procedimento de como que você pega isso ou aquilo, e veja o quanto está distante a sua fantasia do real. Então, ele tem que trazer sempre esse procedimento. Ele verbalizar como é que se faz isso, como é que se pega, então, um câncer. Então, o que exatamente é um câncer? E aí você vai mostrando, vai mostrando, vai mostrando. Tá? Tudo bem? Esse procedimento é bem importante. Trazer a real e mostrar, até que a pessoa no final fala, entendi, né? Isso é real, a minha fantasia está aqui. Essa distância entre a fantasia e o real aqui, tá? Daí o tamanho da minha neura, o tamanho do meu transtorno, entendeu? Isso aí, aliás, esse é um bom caminho, tá? Bota isso na sua apostila particular aí, nos seus cadernos. Tipo, a distância entre a fantasia e o real é o tamanho do transtorno, tá? É o tamanho dessa angústia que o cara vive, desse trauma interno que o cara vive. É muito doloroso internamente, muito. Amores, eu vou fazer um intervalinho agora, né? 10 minutinhos, rapidinho, vou fazer lá os seus xixis. E a gente volta a falar um pouco de sintoma e já de um pouquinho de TCC, tá bom? Bora lá? Repete a frase, Edu, que você falou, o tamanho da distância entre... A distância entre a fantasia e o real é o tamanho do transtorno. É o tamanho da angústia, né, da fantasia que ele vive aqui interna. É o tamanho desse transtorno. Qual o tamanho desse toque? Né? Você vai perceber no nível dessa fantasia. O quanto ele tá fora da realidade. Tá? E agora, nos sintomas, a gente vai percorrer isso, vocês vão ver bastante isso. Mas, aliás, normalmente são os papais e as mamães com toque que não conseguem fazer isso, né? Que é muito difícil. Como assim? E o outro também que tem toque, um casal que tem toque, tanto de um outro lado, para escutar também e se abrir. O cara que tem toque é um controlador obsessivo. E aí, uma forma de defesa muito grande, não é do orgulho? Não vem do orgulho? Então, ele tem que estar certo. Essa é a matemática. Todo cara que tem de toque, ele tem uma exigência interna de estar certo. Não é que ele quer estar certo para o outro. Entendam? É uma exigência interna dele. Porque se ele tiver errado, erro igual a... Olha que simples. Pequenos erros, grandes punições. Logo, se eu estiver errado, eu vou ter uma grande punição. Então, ele tem, por isso, pela matemática do toque, ele tem uma autoexigência gigantesca de estar certo. Ele acaba sendo um puta de um arrogante. Mas entende o caminho dessa arrogância? Onde ela chega, onde ela circulou para acabar na arrogância? Porque ele tem que estar certo, porque se ele tiver errado, ele tem uma grande punição. É para pura matemática do toque. Então, obviamente, ele vai criar, é um cara que normalmente vai estudar para cacete, é o cara que vai buscar. Então, para quê? Para não estar errado. Ele vai buscar o conhecimento para não estar errado. E aí é difícil. Eu tinha um paciente que ele comprou a coleção do Freud inteira, leu a coleção, ele me pediu 2 meses, falou, olha, eu vou continuar, eu fiz 3 atendimentos com ele, aí ele falou, você tem um toque gravíssimo, assim, e ele falou, me dá 2 meses, porque eu quero fazer algumas leituras. Eu falei, legal, vai na fase do entendimento, né, do ensinamento. Legal. Mas ele não queria, ele queria dominar a obra do Freud. Ele leu todos os livros do Freud,
para ter argumento na sessão. Para ele não estar errado, porque na sessão ele via que alguma coisa estava errada com ele. E aí, para ele era um transtorno muito grande. Né? Ele passou 2 meses depois para entender. E foi bom, porque ele entendeu que aquilo tudo foi uma piração. Você viu o que você fez? Você viu 25 livros para ir para a próxima sessão. Olha o tamanho da obsessão. 25 livros. O cara leu mais que vocês. Para ir para a próxima sessão. E é isso. Isso é uma compulsão. Obsessão. Então vamos para a obsessão. Pensamentos que invadem e que vão gerar uma ansiedade. Tudo bem? Certo? Porque se não entender essa parte, se a gente ficar inventando muito texto, muito discurso para explicar isso, o teu paciente não vai entender, amores. Tá? Então, resume de forma simples, palpável, para qualquer pessoa entender. Tá? Então, são pensamentos que invadem e que me levam a uma ansiedade. Ó, simples, obsessão. Compulsão, a ação que eu tenho que fazer para baixar essa ansiedade. Tudo bem? Então, sempre, não só que eu perguntar, o teu paciente perguntar, você tem que explicar desta forminha aqui, ó, esse textinho decoradinho, bonitinho. Não inventa tanta história que você confunde o outro, tá? Tá? Ó, simples, né? São pensamentos que invadem, que vão elevar a sua ansiedade. A compulsão é a ação que eu tenho que praticar para baixar essa ansiedade. Puxa, entendi. Top, tá bom. Agora, quais são os tipos de obsessões e os tipos de compulsões? É isso que a gente vai medir. Tá bom? Aí tem a lógica. Então, eu tenho que interpretar o que são as formas, as expressões dessas obsessões, o que são obsessões, né? O que são que tipo de pensamentos que invadem e que me levam a ansiedade. E que tipos de compulsões, ou seja, que tipos de ações eu vou tomar para baixar a ansiedade. Aí os tipos, agora a gente vai estudar agora, é o que a gente vai estudar. São esses tipos. Tudo bem? Mas vocês têm que, por isso que eu falei, vocês têm que dominar essa base. Essa base é, eu tenho que entender o que é uma obsessão, o que é uma compulsão. Simples assim, tá bom? Ó, eu vou, na parte comportamental, a gente não vai falar da parte psicanalítica, a gente vai estudar alguns autores normais, Freud, Jung, o Lacan, tá? Todo mundo leu, né? A parte lá da fase anal, né? Dá para não estudar a fase anal no toque? Não. No toque é fase anal cravada, certo? Tudo bem? Quem lá releram a Grade Wegezen lá, Erotismo Anal, do Freud? Vão lá e voltem. Se não leram, voltem lá na apostila, no próprio livro, né? O livro é Grade Wegezen. O capítulo é Erotismo Anal, tá? Onde ele vai falar da parcimônia, obstinado, que ele vai falar de toda a parte dos traços de caráter formado dentro da fase anal. Que, exatamente, quando há esse exagero desses 3 traços, é o que dá o toque. Quando ele vê num livro, ele abre o livro e lê todos os sintomas dele. Olha só, obsessões rituais, ele lê lá. Caralho, mas é exatamente o que eu tenho. Ele para de justificar que aquilo é normal. Ele para, você quebra a racionalização. Entendeu? Porque todos eles vêm com um discurso tipo, mas isso é bom. Eu controlar a agenda e planejar desse jeito, eu ter essa hipervigilância e eu ir lá, ter uma verificação de 20 vezes da janela, isso mantém que eu não seja assaltado. Ele tem uma racionalização disso, não tem? Como é que você diz que, olha, querido, isso não é bom, isso é um sintoma. Você tem que primeiro provar para ele que aquilo que ele faz é um sintoma e que não é normal. Porque ele vem justificando que aquilo é normal e que aquilo é bom. E ele vai te dar uma justificativa tremenda de que aquilo está certo. Então você tem que tirar ele desse lugar do isso está certo e é bom para isso é um sintoma. Só isso é um grande passo no toque. Tudo bem? Vai se encontra ele. Pronto. Ah, não tenho mais. Isso não é mais normal. Isso é um sintoma. Eu acho que eu tenho toque mesmo. Legal. Só a partir daí é que você vai conseguir tratar ele, certo? Você vai tratar alguém que acha que está fazendo certo? Não, cara, mas peraí. Eu verificar a porta 20 vezes,
tem uma lógica, não tem? Eu me planejar da forma que eu me planejo, tem uma lógica, entendeu? Simples assim. Simples assim. Né? Santo de casa não faz milagre, né? Aí eu falava com meu irmão um tempo atrás, e a minha cunhada, porra, fala com o seu irmão, caralho. Eu troquei o shampoo de lugar do condicionador, eu fiz isso, ó. E ele pirou, brigou comigo, porque, obviamente, né, e ele dá toda uma teoria. Claro, eu não vou ficar vendo, eu tomo banho todo dia, então eu já pego na sequência, já faço, tal, fica mais rápido, tal. Ele dá toda uma lógica. É óbvio que ele tem uma lógica para aquela merda. Óbvio. Ele vai ter lógica para tudo, né? Mas isso é o quê? Olha esse grau de justificativa, esse grau de racionalização e um grau de organização, tipo, deixar o shampoo e o condicionador numa sequência, num dado lugar, sem poder mudar. O que é isso? É um sintoma. Então, até entender que isso não é normal, tirar ele da lógica e trazer ele para entender que é sintoma. Aí muda tudo, porque ele vai continuar fazendo por enquanto? Vai, mas ele vai olhar e falar assim, caralho, porque daí vai aumentar a percepção. Coisas que ele nem tinha percepção que era sintoma, ele vai começar a ter. Se isso é sintoma, aí ele vai ver, ele vai olhar para a mesa dele e vai falar, nossa, não é que eu deixo a caneta sempre do lado esquerdo, assim, assado, que é para pegar aqui, e isso é toque também? Aí ele vai ficar questionando. Aí toda a sessão ele vai voltar e vai falar assim, ô, Du, isso é toque? Aí ele vai falar, tá, isso é toque. Isso, quando o teu paciente fizer isso, muito bom. Muito bom, porque você aumentou a percepção dele, tirou ele do lugar de racionalização para entender que é sintoma e ele está aumentando isso, aumentando e está se investigando. E ele, como é um bom obsessivo, ele vai usar essa obsessão por uma vez na vida por um lado bom, que é descobrir a própria compulsão. Certo? Como um bom obsessivo, e ele entende que aquele é sintoma, o que ele vai fazer com um bom obsessivo? Vai descobrir perfeitamente todas as suas compulsões. É isso que o cara ele é obsessivo, ele vai fazer isso. Certo? E que bom, ele chegou nesse estágio, ele está num estágio muito legal com você. Tá? Então, primeiro estágio de todos, gente, qual que é? É dizer que ele tem toque? Não, acolher. Não. Primeiro é descobrir o controlador. Descobriu. Ele dá com o controlador. Lidamos com o controlador, achamos lá os pequenos erros, grandes punições. Você desconfia que ele tem toque. Você já saca todo que os sintomas dele tem toque. Você não apresenta o toque nessa hora para ele, tá? Muitos vêm até, tipo, minha mulher fala que eu tenho toque. Ou eu li no Google que isso pode ser toque, eu acho que é toque. O que você faz? Não valida. Fala, vamos ver aqui. Oi, deixa eu conhecer esse trem direito primeiro. Né? Mas e o sintoma tal, é toque? Você responde que é? Fala que, isso aí, se o indivíduo tem tudo isso, pode ser que sim, pode ser que não, mas não é isso que valida o toque. O que valida o toque é o nível de fantasia e realidade que a pessoa vive, tá? Entre a distância entre isso e o quanto ele passa mal na evitação da compulsão. Os cálculos para o toque é um outro. Então vamos sair do senso comum e deixa eu pensar direitinho. Às vezes você não tem doença nenhuma, às vezes você pode estar mais perfeito que todo mundo. Sempre mexe com o orgulho das pessoas. As pessoas são orgulhosas. Então, às vezes, deixa a gente avaliar direito. E aí você vai investigar. Investiga a infância toda, a coisa toda, vai encontrar os pequenos erros, grandes punições, vai encontrar o controlador, e aí vai mexer com o controlador primeiro, vai mexer com a fase anal dele. Tá? Primeira coisa, vai fazer a fase anal, vai a relação paterna, a relação do dinheiro, a relação do controle, a relação da independência, se a mãe era controladora, se a mãe era narcisista, vai mexer com isso primeiro. Mexeu com isso primeiro? E aí a gente vai falando do orgulho, nesse meio do caminho, ok? E aí a gente vai entendendo o tamanho desse toque, porque a gente vai escutar o dia a dia dele também, né? A gente vai escutar como ele se comporta, as opiniões dele do dia a dia, do passado, do dia, e aí a gente vai medindo já. Aí é que é a hora de falar assim, olha, já te escutando aqui já algumas sessões, eu tenho base, eu quero investigar um pouco melhor alguns sintomas. Aí você pode fazer, inclusive,
a escala que eu vou mostrar para vocês agora. É um questionário, uma anamnese grande, que vocês podem ver tanto as obsessões quanto as compulsões. E aí você apresenta para ele, olha, realmente, os seus sintomas mostram que você tem um toque de um grau X, que a gente vai mostrar agora. Aí é que você apresenta o toque para ele. Tudo bem? Aí que a gente vai colocar um pouco. Isso às vezes é lá na terceira, quarta sessão, mas nunca nessa primeira, tá bom? Tá? Nunca, não dá esse grito logo de primeira. Você pode saber, mas você apresenta com um pouco mais de base. Porque você tem que ter argumento. Para todo, não é só com o toque. Em todos os pacientes, você primeiro sempre pega argumentos, tá? Você tem sempre a escuta. Ah, então, peraí, você pediu a aprovação do seu pai por forma de ir bem na escola. E aí, você colheu. E aí, aí você vai, ele mostra o sintoma que ele quer muito bem ir no emprego. Não adianta, por mais que ele fale, olha, ele vai muito bem no emprego, eu fale, ó, isso é uma aprovação paterna, porque você já saca que é fase anal, quer ir bem, reconhecimento, falar, você quer a aprovação do seu pai. Você já pode dar uma na lata dele? Pode, mas não tem credibilidade. Você não tem argumento fraco. Você pode ter acertado 100% no trem, mas você não construiu o argumento para ele entender. Então, por isso, a escuta e você sempre anotando o máximo de argumentos possíveis. Para quando ele apresentar, puxa, eu me cobro muito de bem no serviço, assim, eu falo assim. Aí você devolve. Exatamente como você fazia na escola, do seu pai te exigia e te dava o parabéns da escola, né? Aí o cara, é mesmo. Porque você deu você devolveu um argumento. Entendeu? Você devolveu de onde vem, você devolveu a fala dele. Você devolveu a fala dele. E assim, obviamente, no toque é da mesma coisa. Você sempre tem que trabalhar com a fala do cliente. E não com a sua, tudo bem? Por mais que você saiba o que está acontecendo e de onde vem. Porque você saca, né? Você vai ficar aí muitos anos fazendo esse trem, o cara apresentou o sintoma, você fala, e você tá fazendo anal, faz isso, que vem associado a isso, e papapá, isso ele vai matar. Mas ele não construiu nada disso. Aí você joga aquele caminhão de análise nele e ainda você pode errar ainda. Então, além de ter uma margem de erro, ele não construiu. Então, argumento, escreve. Quando apresentar, você fala, já tem um argumento suficiente para entregar para ele. Aí você entrega a fala dele. Ah, conforme você falou da sua tia que fez isso, não sei o quê. Aí o cara, caralho, é mesmo. Pronto, aí você faz a catarse. Tudo bem? Certo? Vamos lá. Como é que eu tô de horário? Tranquilo. Então, vamos lá nas obsessões. Deixa eu fazer essa leitura aqui, para ver se eu não esqueci de nada em obsessão. Obsessão. A palavra obsessão pode ser utilizada... Lembrando que isso é do TCC, tá? A palavra obsessão pode ser usada em diferentes sentidos. Às vezes, é usada para designar o fato de pensar a mesma coisa de forma repetida ou analisar uma questão, dúvida, interminavelmente. Também é utilizada para designar algo que a gente ama, ou algo que a gente gosta muito, ou que se tornou viciado. Neste livro, a palavra obsessão se refere a algo que você teme. Obsessões são pensamentos ou impulsos que invadem a sua mente de forma repetitiva e persistente. Porém, essa é a frase que vocês têm que gravar, percebe? Essa é a frase que você tem que gravar. Obsessões são pensamentos ou impulsos que invadem a sua mente de forma repetitiva e persistente. Pronto. Podem ainda ser cenas, palavras, frases, números, músicas, etc. Sentidas como estranhas ou impróprias, geralmente são desagradáveis, pois são acompanhadas de medo, angústia, culpa, desconforto, nojo ou desprazer. O indivíduo, no caso do toque, mesmo não desejando ou considerando tais pensamentos absurdos, impróprios ou ilógicos, não consegue afastá-los ou suprimi-los de sua mente. Pronto. Isso é obsessão. Beleza?
Obsessões mais comuns. Preocupação excessiva com sujeira, germes ou contaminação. Dúvidas e necessidade de ter certeza. Essa é a torturante. Preocupação com simetria, exatidão, ordem, sequência ou alinhamento. Essa de ordem e sequência é maravilhoso. Sequência eu tenho. Essa é a minha. Sequência é foda. Tem uma cena... Assistam Big Bang Theory, que é maravilhoso. Fora ser fantástico, diálogos inteligentíssimos. É muito bom mesmo. Os ensinamentos são muito bons. O Sheldon tem um toque gravíssimo, né? Quem já viu esse seriado? O Sheldon tem um toque gravíssimo. E eu estava vendo ontem, eu lembrei dessa cena que eu estava vendo ontem, às vezes no almoço, para relaxar, eu coloco lá para comer, eu coloco o Big Bang Theory. Aí ele estava com um pratinho de camarão, e aí ele estava transtornado andando, falando com os amigos dele e tal. Ele falou assim, não, para, eu não consigo, esses camarões são todos do mesmo tamanho, eu não consigo colocar eles em ordem para comer, e jogou fora. Um cara de um toque grave é assim. Espera, eu vou comer numa ordem. Qual é a ordem? Do maior para o menor, do menor para o maior. Eles são todos iguais, não consigo encontrar uma ordem aqui. Ele joga o camarão fora. Esse é o cara, claro. Ali... não tem isso aí, não. Não, é muito grave. É que a gente tem que lembrar sempre os níveis, né? Gosto só de botar as aulas em ordem, botar os títulos das áreas, isso aí eu gosto. Eu tenho essa também. Essa da ordem, ela não é tão grave, mas nossa senhora. Sequência ou alinhamento. Pensamentos, cenas ou impulsos de ferir, insultar ou agredir outras pessoas. Pensamentos ou cenas violentas. Isso muita gente do toque, de muitas formas de toque tem. Fica pensando, sabe, pessoas brigando, e acontecendo acidente de carro, coisas violentas. E que, olha, coisas assim, olha como a cabeça do toque. Estou dirigindo, tá? Isso você não tem ideia de quantos relatos eu tenho assim no consultório. Já tive no consultório disso. Coisas assim, trânsito. Trânsito é a pior. O cara tá aqui, ele vê uma motocicleta, uma moto, vindo lá atrás, certo? Aí ele imagina assim, e se o meu moto tá lá atrás. E se essa moto passar pela minha esquerda? E se ele passar pela minha direita? E se ele não seguir a regra e acontecer e eu virar o carro e bater nele? Ele vai morrer ou ele vai levantar e vai bater em mim. E aí ele já pensou em tudo isso de ver a motocicleta lá atrás. E é um tormento. O cara dirigir, se ele vai... Olha, vai lá em Pinheiros, ele vai ter que atravessar São Paulo lá. Ele já pensou 1 milhão de acidentes de lá para cá. Ele fica pensando nisso. Ele fica pensando nisso. E aí o cara acostuma. E ele não percebe mais que ele fica pensando nisso. Aquele pensamento vira normal. Vira normal. Tipo, ele tá aqui... Poxa, aí eu freiei. E se essa freada tivesse batido atrás? Esse cara ia me processar, o cara ia dar 4 e tal. Esse pensamento vem muito rápido. 15 segundos, 20 segundos, ele já pensou aqui, o carro saiu, ele continuou. Ele acostuma com aquele pensamento. Ele nem percebe mais que ele pensa em tanta violência. Entendeu? E você tem que aumentar essa percepção, mostrar para ele esse tipo desses exemplos. Falar assim, se perceba. Isso é um dos exercícios de TCC que é importante. E aí por isso tem que ter o diário. Isso é um dos exercícios mais importantes, ter o diário, tá? O diário vai anotar o dia, a hora, qual foi a obsessão ou compulsão e por quanto tempo durou aquilo. Tipo, no trânsito, realmente, eu pensei no dia 2, vai lá e escreve. O ato de o cara escrever aquilo, ele tá tirando aquilo do automático, assumindo que é um sintoma e ele vai vigiar mais aquilo. Ele vai se perceber mais naquilo. Entendeu? É muito importante. E vai trazer para a sessão também uma gama de investigações para a gente muito grande. Aí você percebe que todas as coisas dele é sobre violência. Vamos investigar alguma associação a isso, alguma representação a isso. O pai que punia muito, ele está querendo ser punido, é culpa porque ele quer ser punido. Então, quem vê muita violência consigo, né, sendo preso e sendo atacado e tal,
Vocês conhecem a sequência emocional. Olha como é legal juntar tudo, né? Olha, para um TCC eu vou lá e investigo dentro da sequência emocional. Então, se ele quer ser punido, um desejo de ser punido, é porque ele está sentindo culpa. Certo? Ó, é culpa pelo quê? Vai investigar. Então, se o cara traz muitas cenas dessas, você já saca e fala, o cara tá se culpando de alguma coisa. Vamos investigar esse trem. Saca? Você Então, busca o desejo frustrado ou uma culpa que deriva de algo, né? aquela culpa ilógica. Uhum. Ele sempre vai encontrar uma culpa ilógica, tipo, minha mãe morreu, eu não consegui lidar com isso, sequência emocional, vou entrar na culpa e aí eu vou ficar buscando essa punição. E aí, nessa punição, eu imagino minha casa sendo invadida toda hora, porque eu quero ser punido, entendeu? Eu não estou na autossabotagem? Então eu tenho que ser punido, não tenho? Então eu vou imaginar alguém entrando na minha casa, me violentando e roubando a casa inteira, certo? Então eu vou lá e aí eu vou ter acompanhar. Só que isso sobe minha ansiedade. E não subir minha ansiedade, eu vou baixar. Como? Verificando a janela 5 vezes. 20 vezes. Entendeu? Mas, na verdade, tem que lembrar que essas obsessões são desejos, são pulsões. Entendeu? Esses impulsos que ele quer dizer aqui são essas pulsões que são desejos. Mas por que eu quero um desejo de me machucar, um desejo de insultar, de agredir? Pode ver, tem um desejo aqui de morte, né? De agredir o outro ou de agredir. A gente tem que traduzir aquela obsessão, a gente vai encontrar ali uma culpa, um ser inapropriado, uma cobrança excessiva que alguém deu. Você vai encontrar lá. Você vai encontrar lá na fase anal, essas representações, vocês vão encontrar. Tá? Mas por isso diário é muito legal. Porque às vezes na sessão o cara não traz todos os tipos de história. E aí quando vê, é aquela coisa, né? Quando a gente pergunta o que tem mais intensidade, o que foi uma marca maior às vezes, ou até por mecanismo de resistência, a pessoa apresenta uma coisa. Quando a gente vai fazer gestão estatística da coisa, a gente percebe que é outra coisa. Entendeu? Tipo, o cara te apresenta uma obsessão por simetria. Ele só te apresenta essa. Vamos fazer diário de todas essas aqui? Aí ele percebe que, na verdade, ele pensa muito mais em violência que ele não percebia que ele pensava tanto em violência. Por tanto tempo, com tanta intensidade, simetria ficou no gráfico 20% versus 80%. E ele não tem essa percepção. E ele só vai ter essa percepção quando colocado em gestão mesmo. Vamos buscar esses dados diários. É só o diário que vai te dar isso, saca? Só fazendo o diário que ele vai conseguir. Nossa, eu não reparava que era tanta energia gasta, tanto tempo e energia gasta nesse assunto. Não, pensei que era tal outra coisa. E aí aquilo te dá uma margem de investigação, como eu falei, né? Vai investigar as representações daquilo, as associações daquilo. É o teu lance. Esse é sempre o primeiro passo, tá? Vou ler mais algumas obsessões comuns. Então, pensamentos, cenas violentas, pensamentos, cenas, impulsos indesejáveis, impróprios relacionados a isso. Acho. Pensamentos, cenas ou impulsos indesejáveis e impróprios relacionados a sexo. Então, por isso que o cara do toque, às vezes, fica pensando em muita putaria. Tá? Por quê? Porque é impróprio, que é uma forma de se culpar, de se punir. Ele não pode pensar naquilo. Tá? Comportamento sexual violento, abuso sexual de crianças, homossexualidade e palavras obscenas. Preparação em armazenar, poupar, guardar coisas inúteis ou economizar. Preocupações excessivas com doenças ou com o corpo. Religião. Pecado, culpa, escrupulosidade, cometer sacrilégios ou dizer blasfêmias. Pensamentos supersticiosos, preocupação com números especiais, cores de roupa, datas, horários, podem provocar desgraças. Então, aí também está dentro desse, quase do religioso, mas tem gente, o cara do toque, ele vai pensar, ele fica calculando, tá? Ele entra na sua casa, ele olha para o número da sua casa e calcula, é 73. Aí é número 10. Então, essa pessoa está no astral do cosmos, ela está pensando. Não é que ela... mas isso não é normal? Lembra entre a fantasia e a realidade, o que é normal? Por que você está calculando isso?
você vai entrar para tomar um chá com essa pessoa, você não vai fazer mais nada. Por que você está calculando tanta coisa assim? Porque essa obrigatoriedade de calcular tanta coisa assim? Ela está no seu consultório, você vai fechar um negócio com ela, beleza, calcula aí, tudo bem, calcula o seu astral, calcula o trem aí, tá tudo bem. Entendeu? É o quanto isso se torna obrigatório e excessivo passando da cota. Tem gente que está andando de carro e está calculando a numerologia dos carros da frente. Entendeu? Tipo, é obsessivo. Entendeu? Sabe? Quando passa da cota, tudo, né? Tudo que eu tô falando, vocês entendem que é quando passa da cota. Isso é bastante, esses números especiais aqui, cor de roupa e lá, 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 e lá, lá, lá. Quer um exemplo? Bom, eu tenho uma amiga, a filha dela é fotógrafa do Roberto Carlos, do cantor. Ela, a primeira vez que ela foi tirar foto, ela foi expulsa, porque ela foi com roupa preta. Não se entra de roupa preta na casa do Roberto Carlos, só entra de roupa branca. Você não pode entrar com qualquer outra cor. Mas vai entrar com outra cor. Você não entra. Se você não entrar de branco, você não entra. Você é todo espírita aqui, cara. Entendeu? Mas não entra. E o cara, literalmente, não entra na casa dele. E você não pode falar certas palavras. Ele tem todo um grupo de regras, né? Que você não pode falar certas palavras, você não pode ter certos comportamentos, senão você é expulso literalmente da casa. E sem exagero, não estou exagerando. Literalmente expulso. Ele guardava, né, os pregos dos shows. Ele sempre pegava um prego e guardava um prego da construção do palco. Um prego, um parafuso, ele guardava. Ele tinha vários rituais. O cara, acho que um dos toques mais famosos que tem é o Roberto Carlos. Procurem depois o Roberto Carlos, vocês vão encontrar uma caralhada de toque dele. Toques graves. Ele é um cara que tem um toque realmente muito grave. Muito grave mesmo. Tá? Vocês podem procurar, tem uns engraçadíssimos. Palavras, nomes, cenas ou músicas indesejáveis que o indivíduo não consegue afastar da mente. Deixa eu só ler aqui para ver se eu não esqueci mais alguma coisa. Para realmente entender as obsessões, é importante entender as consequências das quais você tem medo. Uma das principais consequências das obsessões são os medos. Isso é boa. Tá? Então, não é tudo do medo? Ou seja, não é do que você ama, né? É do que você teme. Então, do que você teme, quais são os medos mais corriqueiros dessas obsessões? Essas obsessões estão tentando evitar, estão com medo de quê? Tá? Da contaminação ou de contrair doenças, de cometer falhas imperdoáveis, de não conseguir impedir desgraças futuras, de ferir outros ou a si mesmo, de cometer atos impróprios ou moralmente condenáveis, de sentir nojo ao entrar em contato com certas substâncias, do que significa ter certos pensamentos de conteúdo agressivo, sexual, supersticioso ou impróprio. Esses medos levam o portador de toque a fazer algo para afastá-los ou neutralizá-los, que aí vem a compulsão, lembra? Então, entenderam que assim, né? Pensamentos que invadem, aqui a gente falou dos teores, qual o teor desses pensamentos que invadem? Aí vem a compulsão, que é a ação para abaixar isso. Só que às vezes essa compulsão ela não tem nada a ver com a obsessão, né? Não. A minha, por exemplo, não tem correlação o que eu tenho, né? Eu tinha um medo louco de perder um filho, de um filho morrer, então eu virei gerei muito sofrimento para mim ao criar as crianças pelo gasto de energia de cuidar deles, por não saber lidar com o medo da perda. Então, a gente vai achar algum traço de alguma associação, a gente vai encontrar. Tipo, ó, essa é a compulsão. Mas daí a gente vai achar alguma obsessão e algum medo que está correlacionado. Você vai achar. De alguma forma, alguns parecem muito afastados, mas eles é um traço minêmico. Será? É porque eu tenho as listas de que eu faço. Não sei mais o que eu faço de... E o pavor da barata, mas uma coisa, acho que cada um é uma coisa, né? A barata tá fácil, né? Lembra quando a gente estudou lá. A barata é meu pai lá. Então, a barata é teu pai. Que, só para vocês não confundirem, barata normalmente é mãe, tá?
no mundo simbólico aqui, barata é mãe. Certo? Todo mundo que tem medo de barata e aranha é questão materna, tá? No caso dela específica, porque ela teve uma experiência com o pai. A partir dessa experiência, ela teve... Mas normalmente, que alguém medo de barata, porque assim, ela vai se, por associação, ela vai se multiplicando. Então, a primeira compulsão, talvez, que veio, estava extremamente correlacionada. Aí, por exemplo, eu tenho que verificar, vou falar uma bobeira aqui, tá? Eu tenho que verificar a porta do quarto do bebê, ou eu tenho que verificar se ele está respirando à noite. Tá. Eu fazia isso. Aí eu vou lá verificar, né? Verificar se tá respirando à noite e tal. Aquilo de forma... É uma compulsão bem obsessiva ali. Aí, aquilo, bom, se eu tenho que verificar se ele está respirando, eu também tenho que verificar não sei o quê. Esse não sei o quê que multiplicou. Quando vê, há 20 multiplicações depois, aquela 20ª, quando você vai ver de onde saiu, ela está muito afastada. Entendi. Mas ela vai criar um caminho, você entendeu? Lembra que elas vão se multiplicando. É que nessa multiplicação, quando está lá na frente já, de repente eu estou verificando coisas que não tem nada a ver com filho, sabe? Estou verificando uma coisa muito distante, mas estou na verificação. Mas com certeza ela começou próximo ao que tinha medo, entendeu? Eu tive um trauma, né? Morreu um bebê, logo que no dia que o meu nasceu, morreu um bebê. E aí eu fiquei, né, com essa verificação aí. Morreu de morte súbita lá nos Estados Unidos, muito comum. Então. É isso acontecer. Pronto. Você foi lá, pegou. Aí agora, percebe o que você já está verificando agora? Eu não verifico as coisas, eu só cuido muito. Assim, hoje não tanto. Hoje não muito. Eles cresceram, né? Mas quando são pequenininhos, eu era muito neurótica. Não, o que você está cuidando da vida. Não sobre eles, sobre outras coisas que você verifica, né? Coisas. Você vai acabar cuidando. Esse mesmo comportamento você vai jogar para o trabalho, você vai jogar para um monte de outras coisas que não tem a ver com o filho. Não, eu sou escrupulosa, né? Eu sou bem... Entendeu? Cuidadosa com as coisas. Então, assim, aquela experiência vai construir um caráter ali. Eu vou usar aquela estrutura para tudo. E aquilo vai se massificando. Quando você vê, está muito afastado da onde veio o medo. Mas se você for ver o caminho da onde construiu o caráter, aquele caráter, veio de uma experiência. Essa experiência que você está me contando montou um caráter. Aí esse caráter está andando em todas as situações, né? Você leva ele para passear em todo lugar. Em todas as dinâmicas. Mas aí formou, né? A gente tem que pensar, gente, em estrutura. Tipo, foi formada uma estrutura e todas as situações que eu vou lidar com essa, a partir dessa estrutura. Essa estrutura que vai lidar com a situação, com a dinâmica. Aonde foi montada essa estrutura? Você vai buscar a experiência. Então, se foi a experiência da morte do bebê, se veio da mãe, vem de um caminho. Mas aí você vai romper com essa estrutura? Tem que desconstruir essa estrutura. Tem que trazer para o real. Tipo, é real. Olha, que seu filho poderia morrer, você conseguir evitar. Você vai lá, vai trazendo. É que eu estou falando de forma simples. Lá dentro você vai encontrar argumentos para desconstruir essa estrutura. Hoje, o que você está fazendo aí? Lembra que eu falei lá no começo? Vai trazer aonde está... Tem que buscar aonde está tendo uma hipervigilância, um cuidado excessivo e trazer, você está evitando o erro com esse excesso? Trazer para o real. E aí diminuir aquela distância entre o real e a fantasia. Falar, realmente, né? Não estou conseguindo evitar. Aí vai sobrar alguma coisa que é o normal, né? É o normal. Não, é isso aí mesmo. Eu tenho uma hipervigilância ali, eu tenho no cartão de crédito, a cada centavo que eu gasto, eu já entro na planilha e coloco e já faço o cálculo a cada gasto. Aí volta, eu vou dar o foda-se então pro cartão de crédito? Não. Ou seja, vai chegar no que é saudável. Certo? Vamos lá, deixa eu ler compulsão para vocês. Vamos lá. O portador do toque procura encontrar formas de neutralizar seus medos e afastar o perigo. Lembra essa palavra? Ele está até, entre aspas, aqui no livro. Por quê?
Lembra que eu falei lá na outra aula, na semana passada? Tudo é ameaça interna. Ele está fugindo de uma ameaça interna. Então, a gente sempre tem que buscar qual é esse raio dessa ameaça. O que o leva a adotar medidas que têm por finalidade reduzir ou eliminar as possíveis consequências desastrosas associadas à obsessão, de modo a sentir-se aliviado. De que maneira isso é feito? Por meio de várias táticas chamadas de neutralização. As duas principais são a realização de compulsões ou rituais e evitação do contato com o objeto ou situação que representam perigo. Além disso, a pessoa pode tentar vigiar e afastar maus pensamentos, repetir uma palavra, anular um pensamento ruim com um pensamento bom. Tentar, por meio do raciocínio ou da argumentação consigo mesmo, isso é a ruminação total na cabeça, chegar a uma conclusão ou ter certeza de que o perigo não existe. Fazendo perguntas para as outras pessoas, rezando, etc. Na medida em que o toque progride em gravidade, é cada vez mais difícil conseguir uma neutralização perfeita e ter certeza de que as desgraças não irão acontecer. O que pode levar a repetições intermináveis, perguntas, verificações ou mesmo repetições de raciocínios para esclarecer dúvidas impossíveis de serem esclarecidas. Ok. Tudo bem? Em o conceito de obsessão e conceito de compulsão? Beleza? Tá? Eu vou ler uma bem comum aqui, uma listinha de compulsões. Ó, isso não é obsessão, tá? É compulsão. Só que como onde está a confusão, às vezes, que eu vejo alguns alunos tendo de obsessão e compulsão, quando a compulsão é mental. Então, quando tem uma compulsão mental, eu confundo que é uma obsessão. Tem que lembrar que, a obsessão é o perigo. Tudo bem? É a fantasia. Vai acontecer tal merda, aquelas cenas que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Tudo bem? Eu estou obsessivo ali naquilo, buscando uma solução daquilo e tal. A compulsão é a ação, né? É a verificação. É como eu evito aquela merda. É como eu evito aquela merda, tudo bem? Então, mesmo que for mental, é compulsão. Então, tem essa confusãozinha aí. Vou dar a listinha, tá? Algumas compulsões não são percebidas pelas demais pessoas, pois são realizadas mentalmente e não mediante comportamentos motores observáveis. Elas têm a mesma finalidade, reduzir a aflição associada a um pensamento. Então, vamos lá. Repetir certas palavras ou frases. Isso é bem comum, tá? Mais comum do que vocês imaginam. Ficar repetindo palavra, frase. Rezar. Relembrar cenas ou imagens. Contar ou repetir números. Fazer listas. Marcar datas. Tentar afastar pensamentos ou palavras indesejáveis, substituindo-os por pensamentos ou palavras de sentido contrário. Muito bem. Mas isso aí a gente não até estimula o cliente a fazer? Essa troca de, por exemplo, você está com um pensamento ruim, você estimula ele a fazer... O pensamento... Não, depende a quantidade que ele está fazendo isso. Porque é de forma obsessiva. Obsessiva mesmo. E é da onde que tem que ver. Tudo tem que investigar. Você vai perceber claramente quando é uma compulsão, quando é saudável. Quando a gente incentiva de forma saudável e quando é isso daqui. Nossa, o cara fica tentando literalmente pegar tudo que é de ruim. E ele fica tentando colocar... Aqui eu vou dar um exemplo prático, mas acho que vocês vão sacar. Pessoas que parecem que estão muito espiritualmente evoluídas.
E elas evitam pensar em qualquer coisa negativa, qualquer coisa, qualquer tipo de realidade. Não, mas esse positivo, vou pensar otimista. Não, mas aqui isso é para o nosso aprendizado. Ela não se permite nem um segundo pensar ou lidar ou falar com algo negativo. Oh, só um diálogo, olha. Isso acontece de ruim, de bom, ok, podemos pensar positivo, então a gente vai ter uma solução, mas há uma ansiedade gigantesca e ela vai usar sempre todos os argumentos que ela vai ter da espiritualidade, de tudo, da energia, da religião, de tudo, e ela vai colocar assim, é como se fosse não permitido falar e pensar em nenhum tipo que leve ao medo. Então, e aí qual a vira uma forma de... baita negação, né? Totalmente. Negação, tipo, não posso... Matrix. Não posso tocar nesse negócio ruim, entendeu? Então, é um tipo de hipervigilância. É um tipo de proteção gigantesca. Não toque nisso. Entendeu? E aí vai parecer, aos olhos leigos, uma pessoa super positiva e alegre e evoluída. Entendeu? Mas calma, você não pode falar. Calma, já tem que analisar o trem aqui só com calma, sabe? Quando falta essa brandura, tudo gente que é muito rígida, inflexível, né? Que falta esse papo normal, assim, ó, vamos dialogar, vamos pensar junto, vamos. Quando falta essa brandura no conversar, essa leveza, tudo que tem sintoma, não, mas isso não pode, não, a gente tem que ser assim, não, a gente tudo é luz, tudo calma, calma, tá exagerado. Tá exagerado. Olha que simples pensar nisso, né? Tudo pode falar, relaborar. Vamos relaborar esse pensamento juntos. Aí quando não pode ser falado, não pode ser falado. Entendeu? Nessa casa não se fala a palavra negativa. E aí já pega o terço, o evangelho, o caralho a quadra, e vai. Gente, calma. Que exagero é esse? Calma. Saca? É fácil, entendeu? Que não é no sentido nesse sentido que você falou. Nesse sentido, dá pra gente sacar que a gente tem que levar ele pro positivo. Não, isso aqui é não toque nisso, não pode. É um desespero em falar dos medos, de tocar ali. E aí tem esses comportamentos que parecem muito bonitos, parece que é muito evoluído esse treino, né? Acabei de correlacionar as crianças que falam, ai, isso me mata, vão me matar, eu já falo, ai, não fala isso, que eu detesto que fale essas coisas. Não pode falar, fala a palavra, meu Deus, que vai neurose total. A minha filha fala para mim, mãe, se eu não tenho a intenção, isso aí não vale para isso aí, mãe. Essa daí é uma, é isso aí, entendeu? Tipo, nossa, isso é de matar. Não fala isso, pelo amor de Deus, você tá traindo, vai morrer, caralho. Gente, calma. Não, calma. Você passou da cota. Edu, e outra coisa, o toque tem cura ou tem tratamento e regulação? E depois, se a pessoa cair de novo ou vir algum surto, ela pode voltar? Não. Ele some? Ele chega a sumir? Tem cura. Os psicólogos agora se viraram no giraia com essa fala. Eles dizem que não tem cura. Tudo bem? Mas é óbvio que tem cura. É óbvio. É só dar o caminho aqui. Porque se eu for tratar só com TCC, não tem cura. Agora, se eu consigo lidar com o controlador, abaixar meu orgulho e regular aqueles pequenos erros, grandes punições, aumentar as virtudes, aumentar a virtude literalmente, eu tenho que trabalhar a virtude neles de aceitação, tá? De eternidade. Um cara que não entende a virtude da eternidade, da aceitação, da fé, ele não vai sair. Ele não vai sair, porque ele vai sempre buscar uma certeza, um controle. Esse cara, enquanto arrogante, achando que pode controlar tudo, ele não vai conseguir entender que a vida é caos. A vida não é regulada. A vida não é estabilidade. A vida é caos e eu tenho que sempre me adaptar àquilo, a lidar com frustração. E aí, o cara que não tem essa maturidade moral, ele não vai sair do top. Claro, esse cara não vai sair do top. Agora, quando eu trabalho esse grupo de virtudes nele, o orgulho, aí trabalho a fé, trabalho a eternidade, trabalho a aceitação, perseverança, trabalho a brandura, a paciência, trabalho principalmente o orgulho, né?
orgulho. Trato controlador, tudo isso, e aí eu faço também o TCC, tem cura. A cura tá aqui, não tá aqui. Esse que é o X. Tratar a causa e não o sintoma. Quem trata o sintoma não encontra a cura porque ele vai mudando. Quem trata a causa encontra a cura porque foi na fonte. Ok. Um behaviorista e ele vai falar para você, não tem cura. Eu falei, claro que não tem cura. Pro TCC não tem mesmo não, hein? Oxe, onde que comportamental vai curar toque? Se o problema tá lá na fase anal e no orgulho. Como é que esse trem vai ter cura tratando o comportamento? Vai regular só mesmo, hein? Você não tem nem como pensar, óbvio. Então, ou seja, tem cura? Claro que tem cura. Oxe. Certo? Eles estão Ô, Du, e o TCC ele já tem uma estrutura, um modo de abordagem que dá uma reforçada, talvez, né, também no toque da pessoa, dependendo de como ele é abordado, né? Dependendo, é que tem caras que tem muito TCC que é muito bom, que não reforça, assim, que sabe que não fica alimentando. Mas eu vejo, aí tem todo tipo de profissional, né? Não posso falar que o TCC faz isso. O TCC de forma certinha, ali ele não é para alimentar. Mas tem profissional, né? Sim, assim, eu estou dizendo no sentido de que o tipo de teoria, né, de prática que ele já predispõe, né? Se o cara for um mau profissional, ele piora o TCC da pessoa, né? Pode piorar. Olha, gente, não tem condições. Enquanto a gente não lidar com o controlador. Ah, eu quero aprovação e aceitação daquele controlador. Eu preciso da validação dele. Querido, pode fazer o TCC que você quiser. Pode dar pulo, pode fazer o que você quiser, pode dar pirueta. Enquanto você não lidar com aquele controlador e com o seu orgulho, tudo vai ser balela. Tudo vai ser só casca, entendeu? Aí vocês vão girar outras coisas, vocês vão ficar inventando outros rituais, outras obsessões, vão controlar aquelas compulsões, vão desprogramar o cérebro, reprogramar o cérebro, um monte de coisa. Ai, que legal. Mas eu vou jogar aquilo de alguma forma, qualquer desestabilidade emocional que eu tenha, eu não seguro e volto tudo. Com um monte de outras coisas. Por quê? Porque eu não lidei com aquilo, eu não troquei estrutura. Eu ainda estou buscando a aprovação e a aceitação do controlador. E ainda sou um orgulhoso do caralho, entendeu? Que quer controlar tudo. Que se vê no direito da vida estabilizada e de ter controle, entendeu? E não é isso. Não é isso. O cara do toque, por isso que muitos caras do toque, muitos toques, ou eles são na religião, ou eles são extremistas religiosos, ou eles são ateus. Já perceberam? A galera do toque, ele não consegue ter uma relação legal com a religiosidade. Ou ele cai aqui, ou ele cai aqui. Né? Porque daí ele vai ou nos rituais mesmo aqui, em as leis, porque ele tem que ser certo, não tem que ter certo, não tem que ser perfeito. Então, quando ele pegar aqui, ele vai no certo aqui. É pelo certo mesmo na religião. E do outro lado, ele não consegue entender a eternidade. Ele não consegue entender que não está no controle dele as coisas. Ele tem que saber de onde ele veio, para onde ele vai, e se ele não entende isso, ele precisa ter respostas que estejam no controle dele. E tem coisas que a gente não tem plena resposta. Tem. Da vida pós-morte. A gente tem muita ideia, acha até que tem pessoas e até que sabem, mas nunca pegou aqui, algumas pessoas até sim, outras não, pegaram e foram mesmo fazer uma viagem lá, sei como que é, tenho certeza 100% absoluta, beleza. Cara, assim, não. O cara fica com qual ideia? Qual que é a ideia que dá para controlar? Não, nada disso existe. Nada disso existe. Isso é viagem. Isso aqui é uma lógica que o humano fez para ter um pouco mais de segurança, um pouco mais de justiça. Eles usam muito esse argumento, assim, né? Tipo, então por que um cara é rico e o outro cara é pobre? Então, porque eu sou pobre, então eu tenho que buscar alguma coisa de justiça. Qual é a justiça? Ele vai buscar algum porquê espiritual disso e tal. Vai cair nisso? É tudo mundo ateu. Né? Tá? Sim. Então, essa é uma primeira. Então, como que vocês vão usar isso em consultório? Tá? Não manda isso para o cara. Como não usar, primeiro, né? Como não fazer. Manda isso para o cara ele mesmo preencher. E não façam isso, tá?
Pergunta isso rápido. Pergunta essas coisas de forma muito rápida. Não. Isso daqui, a melhor forma... Você é um terapeuta, caceta. Para que você presta? Só para perguntar? Manda ele ler, então, direto. Tá? São caminhos... Tem que trabalhar como se fosse uma anamnese. Isso daqui. Ou seja, você vai trazer... Você não pode perguntar para ele, para a persona dele, para a resistência dele. A gente não sabe que existe a persona e a resistência? Então tem que ser investigado, tá? Investigado. Você vai colocar lá, envolvo-me demais na limpeza da casa, dos móveis e dos objetos e na lavagem de roupas. Adianta ele colocar um X aqui ou não? Não. Não adianta. O que adianta? Porque, ó, você imagina para alguém que tem toque, tá? Ele limpa a casa 3 vezes por dia, passa álcool na casa inteira. Ele tem uma limpeza absurda. Para ele, qual o que é normal daquela limpeza? Aquilo é normal. Se ele faz aquilo, aquilo é o certo, é o normal, não é? Como é que ele vai colocar que aquilo lá eu envolvo-me demais com limpeza da casa? Não, eu limpo normal a casa. Você não investigou. Entendeu? Não, eu passo a vassoura no meu quarto 3 vezes ao dia. Tipo, não, peraí. 3 vezes ao dia você varre seu quarto? O que acontece com o seu quarto? Entendeu? Então você tem que investigar. Então o que é normal? Quantas vezes você limpa? Como você limpa? E de forma bem... Vocês conhecem o manejo, né? Bem tranquila, não bate-papo. Para entender, para puxar, sem trazer o superego, sem mostrar para ele já, né? Logo nas primeiras, o que isso é normal, o que não é. Então, você não fala para o indivíduo o que você está avaliando, o que é normal, tá? Então, eu vou lá. Ó, lavo as mãos todo momento ou de forma exagerada. E aí, você lava a mão? Lavo. Eu lavo umas 3 vezes sempre que eu vou comer, ou que eu vou isso, ou que aquilo. E aí você vai aumentando as perguntas. Mas e quando você vai no banheiro? E antes ou depois do banheiro? E isso, e aquilo. Você aumentando a pergunta, aumentando o número de perguntas e não dá nenhuma expressão para ele de que você está achando aquilo de mais ou de menos, entendeu? Você está concordando com tudo. Você fala, você vai anotar o que você está achando. Tudo bem? Tipo, peraí, o cara lava a mão assim, assado, passou da cota aqui, ó. Bom, achei um sintoma aqui. Você vai anotar na sua ficha. Tudo bem? Não vai falar para ele. Por quê? Porque se você expressar para ele que aquilo é demais, o que ele vai fazer na próxima? O que o mecanismo de resistência vai fazer? Vai burlar a resposta. E aí acabou só a investigação, queridão. Acabou. Você pode parar já. Sacou? Então, em toda a investigação, de todas as perguntas, você vai pegar uma e dar várias cenas. Várias cenas. Então, um conselho que é, antes de você entrar em campo, prepara o jogo. Essa é a história, tá? Antes de entrar em campo, prepara o jogo. Então, eu verifico demais portas, janelas, gavetas e documentos. O que você vai fazer? Como que é preparar o jogo? Quais os tipos de perguntas ou historinhas de exemplos que eu posso fazer nessa daí? Você prepara antes, entendeu? Você deixa do ladinho escrito aqui. Bom, nessa aqui, ó, nessa 3, eu vou perguntar, você monta uma tabelinha. 3, que historinhas? Mas e quando você vai dormir? E documento, por exemplo, do imposto de renda? E quando você vai fazer isso, ou você você fica montando história. Monta um monte de história. Todas as histórias e exemplos da onde aquilo pode aparecer, você saca antes. Não deixa para na hora criar. Porque depois, no dia a dia, vocês vão fazer isso tanto que vai ficar fácil. Vocês vão lembrar tudo isso muito rápido. Mas agora, começo de carreira, cara, prepara a sessão. Sabe que vai aplicar a porra dessa tabela? Já prepara a sessão, deixa todas as historinhas montadinhas, onde que eu posso investigar, E quando você lava mais, por exemplo, você não lava a mão tanto em casa, mas é normal, quando a gente sai de casa, a gente lava mais a mão, às vezes no restaurante ou no trabalho, a gente acabava lavando a mão mais, ou passando um álcool, né? Você dá aquela incentivada, assim. Joga um verde, entendeu?
Você não pode só ficar perguntando também de forma... você faz isso? Você é assim? Você tem que jogar um verde. Tipo, é normal, né? A gente às vezes fazer isso, né? E deixa ver o que sai. Você entendeu que essa quando você joga é normal. O cara... ele joga. Aí ele vai jogando. Você vai só anotando. Vai só anotando. Não dá nenhuma expressão do que tá certo, tá errado, tá exagerado ou não. Beleza? Sacaram como faz? Então aqui a gente tem essa aqui mais simples, tá? Essa aqui que tá um grupão que é só isso aqui. Uma que eu gosto muito, que aqui ela é dividida sempre por assuntos, e cada assunto é dividido em obsessão e compulsão. Tudo bem? Então, quer ver? Essa daqui é a 2, tá? Que eu tô falando, ó. Vocês vão receber isso daqui, é a 2. Então, ó. Obsessões e compulsões relacionadas com sujeiras, germes, contaminações, medo de contrair doenças ou nojo. Não é? Então, o assunto da A é esse, certo? E aí a gente vai dividir por obsessão, e evitações e compulsão. Aqui, ó. E a compulsão. Tá? Então, ou seja, é bem traçadinho. Só que, ó, é grande para cacete. Então, professor, quanto tempo eu vou levar para fazer isso com o meu paciente? Umas 3 sessões. Entendeu? Mas não é muito? Não, se você quiser investigar ele bonitinho, tudo bem. Leve 3 sessões, 2 sessões. Você não está perdendo tempo, é isso que eu quero dizer. Por quê? Porque no meio dessa investigação toda aqui, ó, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar um outro aqui, da B. Ó, obsessões de dúvidas, compulsões por verificação e controle. Então, vou pegar uma aqui, ó. Se disse ou fiz alguma coisa errada, ou se disse ou não a palavra certa. Você vai lá, lembra? Vai investigar, fazer uma historinha, quanto você acha, mas nem no trabalho, e com os seus filhos, e no carro, e como você pensa assim, você vai ficar investigando, certo? Dali vai sair histórias. Essas histórias não é a investigação que você tem que fazer mesmo? Você já está fazendo a investigação. Só que é uma investigação conduzida. Tudo bem? Então, toda aquela investigação que você quer saber da infância, da adolescência, das histórias, vai sair tudo aqui. Então, se você gastar 2, 3 sessões para essa mega tabela, não está perdendo tempo. Você já está cumprindo uma etapa muito grande sobre investigação. Entenderam isso? Só que é como dar um pente fino. Ou seja, será que eu esqueci de falar de algum assunto? Aqui você não vai esquecer, querido. Aqui você não vai esquecer. Olha o tamanho desse negócio. Ó, eu vou passar aqui na tela, tá? Ó. Então, aqui, ó. Formulário 2. Vejam. Ok? Não dá para fazer isso em uma sessão. Se você fizer, dá para fazer. Se você perguntar assim, né? Ó, e essa? De 0 a 4, de 0 a 4, de 0 a 4. Você vai fazer em uma sessão. E de 2 horas ainda. Tudo bem? Não é assim. Gasta 2, 3 sessões mesmo, perguntando gostoso, perguntando, investigando. Ou seja, todas as histórias vai sair aqui, meu. Sacaram? Tudo bem? Muito bem. Então aqui a gente tem o que também? Aqui o diário. Lembra que eu falei do diário? Olha o diário aqui, ó. Tá? E aí dá o diário para ele. Tá? Lembrando, igual eu já expliquei no diário lá. Vai trazer o diário, e no diário a gente vai ter uma maior percepção da onde a gente acha que nem tinha. Né? Eu nem achei que era tanto nesse assunto, quando você vê, a maior parte do tempo é aquilo. Aí ele vai observar mais, observar mais. E a gente vai investigando todas as associações, representações daquilo que está saindo mais. Tá? Aqui é um formulário que eu vou dar na próxima aula. Bom, essa escala aqui, ó, esse formulário é a mais usada, tá? Tá? Pega essa quinta aqui, ó, formulário 5, tá? Essa daqui, gente, ó. Essa é a mais usada de todas. E ela é dividida em 5 perguntas de obsessão e 5 perguntas de compulsão, tá bom? Então, ela não é extensa como aquela, como a 2 ali, mas ela é a mais usada, é boa, tá? E aí você vai somar aqui os pontos aqui, né,
de cada um, e aí vai dar aqui se é um nível clínico, subclínico, tá bom? Tá bom? Morecos, ó, beijos. Fiquem com Deus.